Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do assassino da voz chorosa. Paul Michael Stephanie nasceu em 8 de setembro de 1944 em Austin, Minnesota. Ele era o segundo de 10 filhos, nascidos em uma família católica. E sua mãe acabou se casando novamente quando ele tinha 3 anos. E o seu padrasto era muito cruel com seus enteados. Ele os agredia regularmente e algumas vezes também jogava cada um dos enteados pela escada. E dizia que era acidentalmente. Já adulto, o Paul acabou mudando para São Paulo em meados da década de 60. E por lá ele começou a trabalhar como balconista e zelador. E ele foi brevemente casado e até chegou a ter uma filha, porém acabou se divorciando e abandonou sua filha. E alguns anos depois ele acabou sendo condenado por agressão agravada e ele também tinha um longo histórico de doença mental. Já na véspera do Ano Novo de 1980, a estudante universitária Karen Potak havia chegado em São Paulo para uma festa com suas irmãs. E a Karen acabou saindo por volta da meia-noite dessa festa e ela estava um pouco bêbada, então ela vagou um pouco sozinha pela cidade. E 3 horas depois, a polícia acabou recebendo uma ligação de um homem que não se identificou pedindo para que um esquadrão da polícia fosse enviado para Pierce Butte Road, uma oficina mecânica, porque segundo ele, havia uma garota ferida por lá. E no local, os policiais encontraram o corpo nu da Carrie em um banco perto dos trilhos da ferrovia. E ela foi brutalmente espancada, a ponto de seu crânio ter rachado. Apesar dos ferimentos graves, ela acabou sobrevivendo e ficou internada por alguns dias, por conta do trauma cerebral. Meses depois, em 3 de junho de 1981, a polícia recebeu novamente outra ligação do mesmo homem, alegando ter esfaqueado com um picador de gelo. Ele disse: "Puta merda, você vai me encontrar? Acabei de esfaquear alguém com um furador de gelo. Não consigo me conter, continuo matando alguém." E a vítima era Kimberly Copton, uma estudante de 18 anos de Pepin, Wisconsin. E ela realmente foi esfaqueada com um picador de gelo. E depois desse ocorrido, a polícia acabou apelidando esse homem do Homem da Voz Chorosa. E 2 dias depois, o assassino acabou ligando de novo para dizer que estava arrependido do que havia feito com ela. Ele também disse que os relatos dos jornais eram imprecisos. E a sua próxima ligação ocorreu em 11 de junho. Era uma voz choramingando e quase incoerente dizendo: "Sinto muito pelo que fiz com a Copton." E sua próxima vítima foi Kathleen Crane, que foi encontrada morta aos arredores de São Paulo. E ela havia sido afogada em sua banheira de sua casa, em Roseville. E a quarta e última vítima foi Barbara Simmons, uma enfermeira de 40 anos. Os dois se conheceram na Hexagon Bar. Então Paul pediu um cigarro para ela e ela acabou entregando para eles e eles acabaram conversando. E depois de passarem a noite juntos bebendo no bar, a Bárbara disse a uma garçonete: "Ele é fofo, espero que ele seja legal, já que eu vou pegar uma carona com ele." E no dia seguinte, o corpo da Bárbara foi encontrado e ela havia levado diversas facadas. Então o assassino da voz chorosa acabou contatando a polícia e disse: "Por favor, não fale, apenas ouça. Sinto muito por ter matado aquela garota. Eu a esfaqueei 40 vezes." Kimberly Copton foi a primeira em São Paulo. Em 21 de agosto de 1982, o Paul contratou uma garota de programa chamada Denise Williams, 19 anos. A Denise sentiu que algo estava errado quando o Paul começou a dirigir por uma área suburbana escura, ao invés de devolvê-la ao local que ele tinha buscado. Depois de virar uma estrada sem saída, ele acabou a esfaquear 15 vezes com a chave de fenda. Durante o ataque, a Denise conseguiu bater na cabeça do Paul com uma garrafa de vidro, causando cortes em sua cabeça e rosto. E seus gritos chamaram a atenção de um homem que morava perto. Então, rapidamente, o Paul acabou fugindo da cena
e o homem conseguiu chamar uma ambulância. E mais tarde acabou ajudando a identificar o Paul. Mais tarde o Paul acabou ligando para a emergência para que eles o ajudassem, né, com o seu sangramento, já que ele havia sido ferido. E a sua voz acabou sendo reconhecida como familiar, porém, né, eles não conseguiram identificar. Porém, ele foi conectado, né, aos ferimentos que a Denise tinha feito, né, no seu agressor. Então, ele acabou sendo preso e condenado por tentativa de homicídio e acusado de assassinato de Barbara Simmons. E durante o julgamento, a polícia não conseguiu conectar, né, com o assassino da voz chorosa. Apesar, né, de uma das irmãs do Paul afirmar que a voz gravada era sim dele. E anos mais tarde, após o Paul ser diagnosticado com câncer de pele, ele acabou confessando o assassinato da Kimberly e a tentativa de assassinato da Carrie, além, né, da terceira vítima de afogamento, a Kimberly. E os investigadores logo encontraram a agente de endereços da Kathleen, que incluía o nome Paul S. e o número de telefone, né, pertencente ao Paul. E o modus operandi do Paul basicamente eram mulheres de diferentes etnias e classes sociais. Então ele as atraía para o seu carro oferecendo carona e depois a levava para um local isolado. E as matava, né, de várias maneiras diferentes, incluindo esfaqueamento. E em seguida ele ligava para a emergência e relatava, né, anonimamente os crimes. E não se sabe, né, o porquê ele ligava em seguida, não se sabe se era arrependimento ou se era alguma coisa mesmo dele de psicopatia. E ele então foi sentenciado a 40 anos de prisão, porém ele acabou falecendo aos 53 anos na prisão de Oak Park Heights, Minnesota, em 12 de junho de 1998, de câncer de pele. Então esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Eu acho, né, que o Paul ele era um psicopata. Eu acredito que tenha desencadeado isso na infância dele, né, dos traumas da violência e tudo mais que ele sofreu. E eu acho que ele era algum psicopata. Ou ele tinha alguma coisa do tipo. Ou se não, né, ele ligava depois para emergência porque talvez batia um arrependimento, né, ou alguma coisa assim. Mas eu creio sim que ele era algum psicopata. E ele não fez, né, muitas vítimas, ainda bem. Felizmente, né? E ainda bem que ele foi pego logo. Esse é um caso bem curtinho. Semana passada teve 2 casos aqui no canal, então eu resolvi trazer um caso mais curtinho. Mas semana que vem eu vou trazer um caso mais longo. Então é isso, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. E para quem não sabe, eu tenho um podcast agora lá no Spotify, vou estar deixando aqui embaixo para vocês também. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.